Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante de Medicina Veterinária do quarto ano da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Hoje eu e meu grupo, composto pela Ana Rosa, Felipe Antônio, Maria Júlia, Mariane e Matheus Felipe, iremos apresentar um curso sobre controle de pragas e vetores voltado para os manipuladores de alimentos. Primeiramente, é importante entendermos o que são as pragas. Pragas são animais que podem infestar ambientes e, com isso, causar danos à saúde ou até mesmo prejuízos econômicos. Os insetos, por exemplo, podem ser classificados como pragas. Esse quadro piora em locais onde ocorre a manipulação, porque esses animais denominados como pragas podem atuar como vetores de agentes patogênicos que causam toxicoinfecções alimentares. Os insetos podem estar associados direta ou indiretamente como vetores de vírus e como alguns insetos se alimentam das raízes, caules e frutos, abrem uma porta de entrada para fungos e bactérias, o que também causa um problema sanitário, ou seja, ele pode servir como vetor ou porta de entrada para problemas sanitários. Cerca de 20 a 30% da perda alimentar de ordem mundial advém dos danos causados pelas pragas. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o que é o POP. O POP é o Procedimento Operacional Padronizado, que foi estabelecido nas normas legais a partir de 2002, como a RDC 275, de 21 de outubro de 2002, pela Anvisa. O POP ele é um procedimento que padronizou operações rotineiras e específicas. Foi estabelecido em 8 pontos principais e entre eles está o controle integrado de vetores e pragas urbanas. O POP consiste em normas para execução de uma tarefa. Ele tem a função de informar como o controle deve ser feito, passo a passo, identificando também os riscos que possam comprometer o controle e mostrando como podemos monitorar o processo. E, além disso, também, ele deve especificar o responsável pelas atividades. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre o PPHO. E o que é o PPHO? O PPHO é o Plano Padrão de Higiene Operacional e surgiu pela primeira vez na Resolução 10, de 22 de maio de 2003, no MAPA. E faz parte do Programa de Implantação de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. É um compromisso da empresa com a higiene e deve ser escrito e assinado pela sua administração geral e seu responsável técnico. Sendo assim, depois disso, a empresa então passa a ser responsável pelo treinamento e capacitação pessoal, condução dos procedimentos antes, durante e após as operações, monitoramento e avaliações rotineiras dos procedimentos e sua eficiência de revisão das ações corretivas e preventivas em situações de desvios e alterações tecnológicas dos processos industriais. Ou seja, a empresa passa a ser responsável pela segurança das boas práticas que deve ser seguido de acordo com o Plano Padrão de Higiene Operacional. Bom, controle de pragas. O controle de pragas é preciso ter uma visão global, periférica, e não ficar restrita dentro do estabelecimento, porque na maioria das vezes, ratos, insetos e outros animais se alojam em redes de esgoto, entulhos, lixões, vegetação, indo ao interior apenas em busca de alimento. No período de 97 a 2002, o controle de pragas podia ser desenvolvido pelo corpo funcional da empresa, seja em agroindústrias ou instalações que comercializassem alimento, como restaurante, lanchonete, supermercado, padaria. De acordo com a RDC número 275, é dever de todo serviço de alimentação adotar de forma contínua medidas preventivas e corretivas que impeçam o acesso à instalação das pragas, e, se necessário, o controle químico pela aplicação de produtos usados de forma racional. 2 anos após, a Anvisa publicou a RDC número 216, que reitera que, no caso de controle de pragas, o controle químico deve ser empregado apenas quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes. Tais medidas preventivas compreendem a instalação das boas práticas de fabricação, conjunto de procedimentos de higiene, organização e limpeza, que todo estabelecimento deve implantar e que, quando bem executado, combate as pragas, praticamente dispensando a necessidade de contratar uma empresa para realizar o controle químico. Seja qual for o método de controle de pragas adotado pelo estabelecimento, este deve estar descrito no Manual de Boas Práticas e nos Procedimentos Operacionais Padronizados, os POPs, os quais todo serviço de alimentação deve elaborar. As orientações registradas nesses documentos devem ser seguidas fielmente na rotina de trabalho dos estabelecimentos e estarem disponíveis aos funcionários
e as autoridades sanitárias, sempre que solicitado. Os POPs referentes ao controle integrado de vetores e pragas urbanas devem contemplar as medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso ou a proliferação de vetores e pragas urbanas. No caso de adoção do controle químico, o estabelecimento deve apresentar comprovante de execução do serviço fornecido pela empresa especializada contratada, contendo informações estabelecidas em legislação sanitária específica. Tendo-se optado pela implantação de ações físicas para o controle de ratos e insetos, essas poderão ser realizadas pela própria empresa de alimentos sob a coordenação, supervisão, avaliação e implantação do responsável técnico. A partir desse momento, o controle químico de ratos e insetos passa a ser de responsabilidade de empresas especializadas, não sendo mais da competência do responsável técnico da empresa de alimentos. Entretanto, isso não tira do responsável técnico da contratante a responsabilidade pelas ações da empresa terceirizada, pois na organização do POP, sobre o controle de ratos e insetos, que deverá ser feito pelo responsável técnico da empresa contratante, se necessário for, deverá ser anotada a necessidade de controle químico e, consequentemente, da contratação de uma desinsetizadora. O acompanhamento das atividades é responsabilidade do responsável técnico e ele é corresponsável legal por tudo que for feito dentro da empresa da qual ele é responsável. Falando sobre o controle específico para algumas espécies de pragas, o controle das moscas são indesejadas principalmente pelo comportamento de deposição dos ovos, que vão tornar os alimentos impróprios para o consumo. E algumas formas de controle podem ser telar janelas para evitar a entrada dos insetos, a micropulverização em lugares pré-determinados, utilizando um produto que seja atrativo para os insetos. Lembrando que o controle químico pode ser feito em ambientes fechados, mas com atenção aos alimentos para evitar sua contaminação. Podem ser usadas armadilhas luminosas que emitem luz ultravioleta que vai atrair as moscas para uma placa de cola. É um método de controle imperceptível e higiênico recomendado para lugares com alguma restrição para o uso de agentes químicos. As iscas em gel permitem aplicação em pontos estratégicos sem risco à segurança, também indicados para lugares com alguma restrição para o uso de agentes químicos. O controle das aves pode ser feito através da colocação de telas nos telhados e janelas para evitar a entrada das aves. Podem ser usados repelentes, como substância pegajosa aplicada nos locais de pouso. O gel repelente vai causar incômodo nas aves sem causar dano para elas. A colocação de espículos, que são objetos pontiagudos que vão impedir a instalação das aves, tem a aparência de um arame farpado que vai isolar a área, emitindo um alerta visual para outras aves não se aproximarem. Podem ser colocadas molas em espiral, que são outro tipo de barreira física usada no manejo das aves, que também vão dificultar o pouso, reduzindo a fixação das aves na área. Podem ser usados equipamentos eletromagnéticos que causam desorientação momentânea nos pássaros através da emissão de ondas eletromagnéticas e equipamentos ultrassônicos que criam uma redoma de som que também vai causar desorientação nas aves e vai evitar a aproximação. É uma forma segura e tecnológica para a realização do manejo. As baratas podem ser controladas desengordurando as superfícies com frequência, retirando o resto de alimentos e resíduos de equipamentos utilizados para a preparação dos alimentos. Materiais devem ser armazenados de acordo com as normas sanitárias e descartando materiais que não vão ser utilizados, como embalagens, sacolas e caixas. Vedar locais como frestas e buracos com silicone, cimento ou material similar, eliminando focos de vazamento e também deve ser protegidos ralos e tubulações. Podem ser usados produtos para eliminação desses insetos, como inseticidas e iscas em gel aplicados nos esconderijos. E também podem ser utilizadas armadilhas com inseticida sólido. O controle dos escorpiões é semelhante ao controle das baratas e, em alguns aspectos, e mais especificamente, o cuidado com entulhos e materiais de construção, que são locais ideais para o alojamento dos escorpiões, checando sempre os materiais e realizando uma troca periódica do local de armazenamento, utilizando luvas grossas para proteção, evitando as baratas, já que elas servem de alimento para os escorpiões,
E atenção com terrenos baldios próximos da propriedade onde os alimentos são manipulados e processados, e mantendo jardins e gramados nas proximidades aparados e cuidados. No controle dos roedores podem ser usadas barreiras físicas com construção de edificações que vão minimizar a ação dos roedores, piso de concreto com espessura maior que 7,5 cm e alicerces em concreto com projeção de no mínimo 30 centímetros acima da linha da terra, e locais onde são armazenados grãos, as aberturas externas de ductos de aeração e entradas de ventiladores devem ser fechados quando não estão sendo usados. Através do saneamento do ambiente, eliminando a vegetação em torno das instalações, mantendo o bom estado de conservação e eliminando locais que possam servir de abrigos para os roedores, como buracos nas paredes, remoção de pilhas de lixo, restos de materiais de construção, que esses entulhos servem de abrigo para os roedores. E se for necessário empilhar material, a pilha deve ser montada com uma distância maior de 30 centímetros das paredes e uma altura superior a 30 centímetros do solo. Devem ser tampados reservatórios de água, sanar vazamentos em tubulações, limpando periodicamente galerias de escoamento de água para evitar o acúmulo. A redução da população de roedores pode ser feita usando ratoeiras ou raticidas, que são agentes químicos. Para maior eficiência da ratoeira, devem ser usadas iscas apropriadas, como queijo e carne fresca, colocadas nos locais de infestação. Os raticidas podem ser de ação lenta ou rápida. Os de ação rápida geralmente são eficientes com uma dose única, já os de ação lenta utilizam anticoagulantes, então o processo é mais demorado. E deve-se ressaltar que esses produtos também vão ser tóxicos para humanos e outros animais e devem ser manipulados de acordo com a recomendação da embalagem e mantidos em locais sem acesso para crianças e outros animais. E o ideal é que o procedimento seja feito por empresas especializadas. E ao final do tratamento, as embalagens devem ser descartadas de acordo com a instrução do fabricante. E tanto na utilização de ratoeiras quanto raticidas, é importante aguardar pelo menos 3 dias para ter efeito, porque geralmente os roedores possuem neofobia, que é a desconfiança a objetos e alimentos novos. O controle dos morcegos pode ser feito com a colocação de telas, que podem ser instalados nos telhados ou janelas para evitar a entrada dos morcegos, equipamentos eletromagnéticos que vão causar desorientação através da emissão de ondas eletromagnéticas e equipamentos ultrassônicos que causam desorientação através do som. E é importante ressaltar que os ratos e morcegos representam o maior risco pela transmissão das zoonoses, leptospirose e a raiva, respectivamente, e para o controle de todas as pragas deve ser feito por uma empresa especializada e todos os procedimentos realizados devem ser registrados em relatórios mensais. Bom, gente, agora falando um pouco dos problemas, né, que podem ser trazidos, praticamente todas essas pragas e essas doenças, elas podem ser bem controladas através da aplicação de pesticidas químicos sintéticos, só que essa aplicação tem que ser recomendada e tem que ser regular. Então, tem que obedecer às recomendações de cada produto. Porém, a maior parte desses pesticidas, eles são muito prejudiciais, tanto para nós, seres humanos, e também para o meio ambiente. Então, eles têm que ser usados, né, com moderação, só em casos de emergência, quando a gente realmente precisar. Por quê? Porque existem uns insetos que eles conseguem tolerar concentrações que seriam inicialmente letais desses produtos, né, chamada resistência. E isso vai promover, então, uma redução gradual na eficácia desses inseticidas, até que, por fim, vai chegar numa completa ineficiência deles. E existem alguns fatores operacionais que também vão desempenhar um papel importante na implantação dessa resistência, já que eles estão relacionados com esse uso, né, dos inseticidas, como na classe, né, na formulação, na concentração, no método de aplicação, na frequência dos tratamentos. Então, por isso que a gente vê que dá para fazer o controle, mas que esse controle não ocorre porque há o uso indiscriminado dos produtos. Em muitos casos, as plantas, elas têm histórias de uso para remédios caseiros, e ainda, então, para matar ou para repelir insetos, porque elas possuem metabólitos secundários, que eles são conhecidos pelas propriedades inseticidas deles.
e isso tem inúmeras vantagens quando comparado aos inseticidas sintéticos. Porque esses inseticidas naturais, eles são obtidos por meio de recursos renováveis, né, que são naturais, e eles são rapidamente degradados. E, além disso, o desenvolvimento da resistência dos insetos a essas substâncias que são naturais é lento. E esses pesticidas são fáceis de encontrar, eles não deixam resíduos nos alimentos. E também eles apresentam um custo baixo de produção. Mas, né, existem algumas barreiras que vão trazer uma dificuldade para a gente usar esses pesticidas. Como, por exemplo, a escassez de recursos botânicos, porque teria que ter uma produção em larga escala para poder comercializar, a não ser que a planta que for usada seja muito abundante na natureza, ou que ela já seja produzida por outros motivos. E também é difícil a gente estabelecer uma padronização dos extratos e também um controle de qualidade. E também para fazer o registro desses produtos, né, já que vem do recurso renovável, é também um pouquinho complicado. Bom, trazendo agora uma informação em forma de curiosidade aqui para a nossa apresentação. Informações contraditórias, elas existem onde quer que a gente esteja, e nós devemos tomar cuidado com esse tipo de informação para saber o que é verdade e o que não é, para a gente se garantir melhor no que a gente está falando e fazendo, né? E um desse tipo de informação que acontece de forma muito comum na área de manipulação de alimentos é a crença popular de que não se pode utilizar inseticidas, raticidas e outros tipos de pesticidas químicos em áreas internas de manuseio de alimentos. Essa crença ela se dá pelo fato de que as pessoas acreditam que qualquer tipo de contato do alimento quer que seja um resquício desses produtos químicos, vai tornar o alimento impróprio para o consumo humano e acaba perdendo esse alimento, perdendo a qualidade da empresa. Mas a verdade é que, para acabar com esse tipo de crença, a Anvisa lançou uma resolução, a RDC número 216 de 2004. Nessa resolução, ela deixa bem explícito que podem sim ser utilizados inseticidas e raticidas, como alguns outros tipos de pesticidas químicos, nas áreas internas de estabelecimentos, desde que cumpra as normas de higiene e proteção dos alimentos ali presentes. Existe todo um procedimento técnico para que isso ocorra, para esse procedimento, tanto durante o procedimento quanto após, para que não haja nenhum tipo de resquício químico após esse procedimento e para que os alimentos não entrem em contato com esse tipo de produto químico. A proibição, na verdade, desse tipo de procedimento, de não se utilizar produtos químicos em áreas internas de manipulação, vem da própria empresa, que muitas vezes toma isso como uma medida pessoal do seu administrador, do seu responsável técnico, que seja, ou, às vezes, de algum tipo de país importador que não aceita esse tipo de procedimento e então coloca isso como uma norma para que ele possa comprar esses alimentos. Então, as empresas necessitam se adequar a esse país importador e não utilizar os produtos químicos. Tanto que, nessa mesma resolução da Anvisa, ela também deixa bem clara a obrigatoriedade do controle de ratos e insetos e outros tipos de pragas e vetores no transporte e no armazenamento de alimentos. Isso significa o quê? Que caso o controle preventivo, paliativo, não esteja funcionando, é necessário abrir mão do controle químico para que essas pragas, esses vetores sejam controlados e possivelmente eliminados. É importante também ressaltar que esse tipo de procedimento ele é realizado principalmente, necessariamente, na verdade, por empresas especializadas nesse tipo de procedimento, nesse tipo de trabalho, e não por qualquer pessoa. É necessário ter um conhecimento técnico de como realizar esse procedimento. E a intenção aqui desse slide, dessa parte do trabalho, é desmistificar esse tipo de pensamento e mostrar que não é proibido na legislação do Brasil. No Brasil existe sim uma regulamentação para o uso de produtos químicos nessas áreas internas.
São outros fatores que determinam, às vezes, o não uso desse tipo de produto nessas áreas internas. Então, revisando os principais pontos do que foi falado, duas coisas são muito importantes e que não podem ser esquecidas. A primeira é que toda empresa alimentar, daí nisso entra não somente a preparação do alimento, mas distribuição, armazenamento e transporte, todo o processo. Todas elas são obrigadas a ter um POP sob controle de pragas urbanas. E nesse POP tem que estar descrito a forma de controle que a empresa utiliza, se é física ou química. O segundo ponto importante é que caso a empresa faça uso do controle químico, ela tem que observar se a empresa contratada está seguindo os parâmetros legais da legislação. Além disso, ela tem que conferir se o responsável técnico da empresa contratada é permitido legalmente. Por exemplo, um biólogo, um engenheiro agrônomo, um médico veterinário. Se usa somente produtos registrados no Ministério da Saúde. Verificar nos órgãos de saúde e ambiental se a contratada está licenciada. Mas não são apenas ratos, mosquitos e baratas que contaminam e trazem a doença. Também é muito importante a higiene pessoal e a higiene do ambiente.